Eles estão tentando roubar a nossa paz e o nosso artilheiro na calada da noite. Enquanto a mídia suja chama o Palmeiras de patético, a gestão de planilha estuda trocar o nosso melhor atacante por uma aposta que não deu certo na Europa. É isso mesmo que você ouviu. O Flaco Lopes pode sair para um gringo chegar. E tem mais. O VAR operou o Gustavo Gomes na mão grande e ninguém falou nada. Se você acha que domingo é só futebol, acorda. O sistema tá jogando contra e os bastidores da academia estão pegando fogo. Vem comigo que hoje eu não vou poupar ninguém. O Palmeiras está a 90 minutos de mais um título. Mas olha, o clima nos bastidores está pegando fogo. Essa final contra o Novo Horizontino, pode ter certeza, vale muito mais do que uma taça. É sobre dar a resposta em campo, calar essa narrativa de fora e, o mais importante, resolver os problemas internos que, sinceramente, estão prestes a explodir. Pode apostar, a gente chega para essa decisão com a vantagem, mas dentro de uma verdadeira panela de pressão. E aqui a gente vai destrinchar tudo, sem passar pano. A polêmica do VAR que quase nos custou caro, a relação que esfriou entre o Abel Ferreira e a torcida, o quebra-cabeça tático do time e uma bomba no mercado de transferências que pode mudar completamente o futuro do nosso ataque. Fica ligado. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a final. No papel a gente é favorito, claro. Mas o clima nos bastidores está longe de ser tranquilo. Tem polêmica com a arbitragem, tem uma pressão gigantesca por esse título e uma sede de vitória que, vou te falar, fazia tempo que eu não via no clube. E vamos começar pelo que aconteceu no jogo de ida. A gente venceu por 1-0 o gol do nosso artilheiro Flaco Lopes, mas ficou aquele gosto amargo, né? Anularam o gol do Gustavo Gomes, que parecia totalmente legal. A desculpa técnica foi a espessura da linha do VAR, uma coisa que gerou muita dúvida e, claro, muita revolta. A gente só espera que esse erro não custe caro na decisão, porque, pelo amor de Deus, perder um título por uma falha de tecnologia seria inaceitável. E o que torna essa final tão crucial está resumido nessa frase aqui. A presidente Leila Pereira disse que está com abstinência de títulos. E essa frase reflete o sentimento de todo o palmeirense. Depois de bater na trave em algumas competições, esse já é o maior período sem levantar uma taça na era Abel Ferreira. Essa abstinência tem que acabar no domingo, não tem outro jeito. Mas o problema não para por aí. E essa talvez seja a parte mais delicada de tudo isso. A relação entre o Abel Ferreira e a arquibancada, que já foi uma fortaleza, hoje está fria, está distante. E isso numa reta final é perigoso demais. O que essa frase mostra é a crueza da crítica que vem da arquibancada. O lema "Todos somos um", que era o nosso mantra, virou para muita gente uma frase de efeito, que não se reflete mais nas atitudes. A percepção é que o time se fechou numa bolha, e essa desconexão está cada vez mais visível. Mas afinal, de onde vem essa frieza toda? Bom, começou com o Abel remoendo publicamente críticas antigas, como naquela história do jogo contra o Corinthians. Aí você junta isso com a falta de comemoração e de interação dos jogadores com a torcida em momentos-chave, como na defesa do pênalti em Barueri. O resultado é essa bolha, esse isolamento que preocupa, porque a gente sabe, nenhum time ganha sozinho. E o recado de uma parte da torcida é esse aí, bem direto. É preciso virar a página. A insistência do Abel em ficar remoendo críticas do passado soa infantil para um técnico multicampeão. Esse desgaste pode contaminar o ambiente do clube. A mensagem é clara: o foco tem que ser o Palmeiras, e não feridas antigas. A pergunta que fica no ar é essa: em uma final, onde a energia da arquibancada empurra mesmo o time, será que esse distanciamento todo vai ter um preço? E o preço pode ser justamente a taça? É algo para se pensar e para se preocupar. Beleza, vamos falar de bola agora, de dentro de campo, porque o Abel tem decisões táticas muito importantes para tomar. A escalação para domingo não é tão óbvia quanto parece, e tem gente pedindo passagem, viu? A grande dúvida tática parece ser a entrada do John Arias. De um lado, ele pode ser um elemento surpresa, com mais drible, mais criatividade para furar uma defesa que com certeza vai vir fechada. Do outro, manter a formação atual significa apostar na consistência e no entrosamento que trouxeram a gente até aqui. É uma decisão clássica de risco e recompensa que o Abel vai ter que tomar. E no meio disso tudo tem notícia boa chegando. O volante Paulinho está na fase final da recuperação dele. Já está treinando sem restrições e agora está só aprimorando a parte técnica com bola. A previsão mais realista é que ele esteja à disposição lá para o dia 1º de abril. É um reforço fundamental para a sequência da temporada e o mais importante é isso, sem pressa para ele voltar 100%. Agora, se liga nisso aqui. Enquanto o foco está todo na final, uma notícia de mercado explodiu e pode simplesmente redesenhar o nosso ataque para o resto do ano. Presta atenção. O assunto que esquentou os bastidores é esse: uma possível troca envolvendo o nosso artilheiro Flaco Lopes
pela vinda do Thiago Almada, campeão do mundo com a Argentina. É uma negociação que mexe com a cabeça de qualquer palmeirense. Vamos aos detalhes então. O Atlético de Madrid estaria de olho no Flaco Lopes, nosso artilheiro que está vivendo uma fase espetacular. Para viabilizar o negócio, eles poderiam incluir na troca o meia-atacante Thiago Almada, um jogador técnico, organizador, campeão do mundo, mas que está buscando mais minutos em campo. Basicamente, seria a saída do nosso homem-gol pela chegada de um cérebro para o meio-campo. No papel, é uma troca que faz a gente pensar e muito. Agora, a pergunta é para a torcida. Uma troca desse tamanho valeria a pena? Abrir mão do artilheiro da temporada para trazer um campeão do mundo para uma posição que a gente precisa tanto? Quero saber a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários, vamos ver o que a nação palmeirense está pensando sobre isso. Depois de toda essa discussão de bastidor, de mercado, de briga, no fim do dia, o que importa mesmo é o que acontece dentro das quatro linhas. Domingo é dia de deixar tudo isso de lado e focar em uma única coisa: ser campeão. Esse número aqui tem um peso enorme. 2 anos. Para um time que se acostumou a empilhar taças, é tempo demais. Essa final é a chance de quebrar esse período e mostrar que o Palmeiras continua no topo, com a mesma fome de vencer de sempre. E essa frase ilustra perfeitamente o espírito que a gente precisa ter agora. A mídia, os rivais, tá todo mundo unido na torcida contra. E nós, a gente tem que lembrar que o amor pelo Palmeiras é maior que qualquer discordância com técnico ou diretoria. Agora é hora de se unir contra toda essa narrativa de fora. E para fechar com uma nota totalmente bizarra, até o Donald Trump andou falando do Palmeiras. Depois de um amistoso, ele soltou essa daí. É uma situação completamente inesperada e irônica, mas que mostra que o nome do Palmeiras chega longe. Até ele sabe da nossa força. Então é isso, nação palmeirense. Domingo, a conversa acaba. A resposta para as críticas, para as polêmicas, para as desconfianças, tem que vir dentro de campo. É por nós e, como sempre, contra todos. Que vem a taça. Avante palestra! Aqui no Dale Dale, Dale-O, o papo é reto e nós não passamos pano pra ninguém. Deixa o like, comenta e se inscreve no canal para fortalecer. Tamo junto! A vantagem do empate tá na mão, mas o sinal de alerta tá no vermelho. Eu quero saber a sua opinião agora. Você trocaria o Flaco Lopes, o cara que participa de quase 40% dos nossos gols, pelo Thiago Almada? E o Abel? Tá certo em ficar magoadinho com a torcida em plena final ou é hora de parar com esse mimimi e focar na 27ª taça? Solta o verbo nos comentários porque aqui a gente lê a real. Se você é palmeirense raiz, daqueles que não passa pano pra turma do PowerPoint, já sabe, esmaga o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra todo mundo saber o que tá rolando de verdade. Domingo é guerra. Valeu, um abraço e... Dale Dale, Dale-O, o canal da torcida Alviverde.